sobretudo pela honraria imerecida que me dão de estar aqui nessa alocução final. Eu confessei ao Reinaldo e a outros companheiros quando cheguei aqui hoje cedo, eu não sabia como é que eu ia conversar com vocês. Se era de uma forma mais descontraída ou se era algo mais acadêmico. Eu quero começar de maneira mais solta, porque vocês devem dar um bocado cansados. Eu pretendo falar em torno de 60, no máximo 70 minutos, para a gente poder conversar em seguida. Mas eu queria dizer que o tema que nos traz aqui é algo que a gente vê nas manchetes dos jornais. Há cerca de algum tempo atrás, o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, fazia uma sugestão gastronômica. Eles têm um suplemento durante a semana sobre como é que o Rio de Janeiro é agradável. Então há uma sugestão de um prato de fettuccine, aquela massa italiana, perfumada com trufas, num hotel do Rio de Janeiro, que fica ali em Ipanema, e em cuja marquise, nos dias mais frios, nós encontramos várias pessoas dormindo ali. O prato de fettuccine perfumado com trufas custa apenas R$650. Isso é barbárie. Esse mesmo jornal, nos últimos 10 dias, noticiou algumas coisas interessantes. O mesmo jornal que anuncia o prato de fettuccine com trufas a R$650. Uma idosa foi levada viva para uma câmara mortuária. Enveloparam a mulher, botaram lá no refrigerador e chamaram a família. E a filha, que foi lá para reconhecer a mãe, descobriu que a mãe estava respirando. Vocês todos certamente viram como repercutiu o assassinato da juíza Patrícia Morim. E esta semana nós fomos informados por esse mesmo jornal, que deve merecer muita credibilidade, não é? Da família Marinho, que o mandante do assassinato foi o comandante do batalhão da Polícia Militar do município de São Gonçalo, onde a juíza trabalhava. Legal, né? Eu creio que com isso está dado o tema dessa conversa. Mas a gente pode tomar um exemplo daquilo que é a vontade política hoje dominante no mundo. É só a gente comparar o montante de recursos que foi disponibilizado para salvar os bancos em 2008 e 2009 com o montante de recursos dos mesmos estados centrais alocados às rubricas de políticas sociais. Isso põe na mesa como é que eu chamo de tardo capitalismo, ou seja, o capitalismo contemporâneo, resultado das transformações societárias ocorrentes desde os anos 70 e no quadro da sua crise estrutural. Isso põe, eu dizia, na mesa como é que esse capitalismo contemporâneo lida com a chamada questão social. A hipótese que eu vou desenvolver aqui com vocês é de que o capitalismo, no seu estágio atual, esgotou todas as suas possibilidades civilizatórias. Já não há mais qualquer possibilidade civilizatória no desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. Isso significa que, salvo o melhor juízo, o capitalismo contemporâneo é a própria barbárie. O capitalismo hoje é sinônimo de barbárie. Eu quero focar com vocês uma expressão específica dessa barbárie, que eu suponho interessa aos assistentes sociais. A promoção desse encontro é do mestrado de serviço social aqui da UFSC, mas interessa sobretudo a todos aqueles que têm um mínimo de sentido ético e de dimensão política do que significa a realidade contemporânea. É evidente que eu não vou fazer isso de forma neutra. Eu costumo dizer que eu não engano ninguém. Tá? Então, para que ninguém se equivoque e saiba de que lugar eu falo
eu quero dizer que eu permaneço contra ventos e marés, para retomar a expressão do nosso querido José Carlos Mariátegui, eu permaneço um marxista convicto e confesso. Nos últimos 25 anos, 30 anos, no debate acadêmico e no debate político da Europa Ocidental, alguns pensadores social-democratas colocaram como centro das suas preocupações algo chamado a nova questão social. Daí surgiu uma enorme documentação, que chegou com a sua influência, inclusive, ao Brasil, dizendo discretamente que a velha questão social, aquela questão social que foi discutida ao longo de cerca de 2 séculos, se não estava resolvida, pelo menos estava anacronizada, superada. E nós tínhamos, pela frente, uma nova questão social. Eu quero começar pela velha questão social para chegar na nova. É interessante observar a história das expressões. É interessante que quando trabalhamos com conceitos ou categorias, que nós restituamos um pouco a história desses conceitos e dessas categorias. Essa expressão, questão social, não tem mais do que 200 anos. Ela surge na França no princípio dos anos 30, por volta de 1830 a 1832. E, curiosamente, ela surge no mesmo momento em que a língua francesa passa a conhecer uma nova palavra, a palavra socialismo. Isso me parece um mero acaso. O fato é que entre 1830 e 1850, esteve no centro de todo o debate dos intelectuais europeus o que eles passaram a chamar de questão social. E notem, intelectuais do mais distinto lugar no espectro político-ideológico. Se a gente rastreia a história dessa expressão, ela foi utilizada por um jovem comunista, aos 25 anos de idade. Eu me refiro a Friedrich Engels. E mais ou menos ao mesmo tempo em que Engels usava a expressão questão social, um já maduro ensaísta conservador, eu me refiro a Alexis de Tocqueville, também usava a expressão social, a expressão questão social. Isso significa que entre 1830 e 1850, questão social virou quase que um lugar comum no pensamento da Europa Ocidental. E por quê? Porque precisamente nesse período, quando já se consolidava o capitalismo na sua forma industrial concorrencial, ele ocasionou um fenômeno que era realmente novo: o pauperismo das massas trabalhadoras. Notem, desigualdades sociais, pobreza, riqueza, não eram no século XIX uma novidade. Basta que a gente recorra à história registrada da humanidade. Desigualdades, diferenças, existem desde tempos remotos. Entretanto, entre 1830 e 1850, vinha à tona um fenômeno, o fenômeno do pauperismo, que era realmente inédito. E por quê? Porque nos períodos históricos anteriores, a desigualdade no usufruto e na posse de bens sociais se devia basicamente ao fato de que as forças produtivas, sociais e materiais, estavam pouco desenvolvidas. Então se compreendia a apropriação dos bens por uma minoria. Não havia para todo mundo. Então relações políticas de força permitiam que uma maioria se apropriasse dos bens sociais em detrimento das maiorias que produziam esses bens. O que era novo na situação de 1830 a 1850 é que pela primeira vez na história da humanidade, o pauperismo não
não era produzido pela incapacidade